Parem de achar que a vida tem uma fórmula de bolo. Trechos de um artigo que eu estava lendo ontem, muito interessante, depois eu posso colocar na descrição, que é um pouco polêmico, vou tentar ser o mais clara possível sobre os aspectos que eu trago dele. O nome é Notas sobre a Saúde Mental no Capitalismo. E aí já começa, né, a primeira polêmica, é o capitalismo. Como é que funciona esse modo de viver que a gente tem atualmente e que não é de hoje, né, que vem se construindo. O capitalismo, ele tem questões muito controversas dentro dele, mas é um sistema que funciona de uma forma tão bem construída, é como se fosse um roteiro de um filme tão bem elencado, tão bem conectado e coeso, que basicamente permite que as coisas permaneçam como estão e se perpetuem de uma maneira que as próprias pessoas, né, dentro da sociedade constantemente retroalimentam esse sistema, muitas vezes sem perceber. E como isso está atrelado ao viés da saúde mental e ao mito da felicidade e do sucesso, da autorrealização. Ele traz um texto. Nesse sentido, para pensar a saúde e a doença, é fundamental compreender as formas como se organiza o processo de trabalho e de produção de mercadorias e como isso impacta na vida das pessoas. Essa compreensão permite entender como se adoece e se morre nas classes em determinada sociedade. Então, qual que é a doença do século, né? O que todo mundo tem, o que todo mundo sente, só que isso não está atrelado somente a você é um mero mortal, né? A gente costuma dizer assim, brincar, que é a ansiedade. Então, todo mundo ansioso. E o artigo ele discute por um prisma muito interessante, que ele fala assim, muitas vezes a gente coloca o sistema patológico, desconecta ele do sujeito, do contexto e traz somente pelo prisma biológico. É uma causa é uma causa mais do corpo mesmo, é mesmo por esse viés, não tem muito o que explicar. Mas o que está por trás dessa condição e por que estão se sentindo dessa forma? O que está por trás disso? E ele fala sobre como esse sistema ele contribui para que as pessoas continuem cada vez mais não só ansiosas, mas mentalmente doentes, estressadas e etc. Eu acho que mais pra frente eu trago um pouco sobre isso. Aí ele fala, no capitalismo, a burguesia... Mano, juro, eu não sou marxista, só um parênteses, eu não tenho que me explicar, mas um parênteses. Eu sou o time muro, tá ligado? Eu sou o time muro, mas se é o capitalismo que opera, eu quero estar do lado do que tá se dando bem, tá ligado? Então, trabalho, estudo, planejo pra sair da atual circunstância e pra uma coisa melhor. E whatever, sabe? Eu acho que é o que todo mundo devia se preocupar, tá ligado? Eu não vou transformar a sociedade, sinceramente falando, mas eu posso transformar a minha vida. É isso que eu acredito, é a minha filosofia. Mas vamos continuar. No capitalismo, a burguesia precisa de trabalhadores que produzam mercadorias, ou seja, na lógica capitalista, o que determina ser saudável ou não, preciso espirrar. É a capacidade do sujeito de trabalhar e manter-se produtivo. E a gente vê o quão descartáveis nós somos. A gente fala disso não só para empregos com baixa ou inexistente, né, por assim dizer, qualificação profissional, quanto para aqueles de alta qualificação também, porque às vezes a gente se engana um pouco que uma mão de obra mais requisitada é uma mão de obra que não é tão descartável assim. Tipo, muitas aspas nisso. Obviamente que não se compara atualmente trabalho em loja. Isso é completamente descartável.
meu amor. Eu sou completamente descartável. E, cara, é isso, sabe? Eu não vou lutar contra isso. O que eu tenho e posso fazer, tá? Como é que eu saio desse contexto, dessa condição, pra ir numa condição que eu tenho um pouco mais de segurança, de estabilidade, né? O mito da estabilidade, mas também não vou entrar nisso. E quando a gente coloca uma pessoa de uma área de tecnologia, eu falo porque é o que está em alta, é o que todo mundo procura, tanto do lado de recrutador quanto do lado de pessoas que querem entrar para esse mercado também, vem numa condição de um pouco mais de comodidade. Mas, se chegar um momento que esse sujeito, por alguma razão, não tá servindo mais, tchau. Porque é assim que o sistema funciona, sabe? E o modo de produção, ser ou não saudável, está relacionado ao desgaste da força de trabalho. Esse desgaste aponta elementos que extrapolam as análises focadas apenas nas causas imediatas do adoecimento, devendo abarcar também os impactos físicos e psicológicos do processo de trabalho no médio e no longo prazo, que afetam a vida e até mesmo o cotidiano do trabalhador. É o trabalho saindo do trabalho e entrando na sua vida. Quantas vezes que eu já sonhei com o trabalho, tantas vezes que vem pra casa e às vezes só remoendo algumas coisas e eu sinceramente paro de pensar, abstrai, pá. Ou então, mensagem em dia de folga, ligação em dia de folga, eu já nem respondo, já nem atendo. Eu lembro que um ano atrás era tipo, tendo crise de ansiedade porque era toda folga me ligando, tá ligado? E já chegava um momento tipo, não, vou desligar meu Wi-Fi. E de chorar, sabe? E de chorar. Competição entre os operários é intrínseca à ideia do trabalho em equipe. Trabalho de equipe, ele fala. Os supervisores e os líderes de equipe desempenham papéis centrais no trabalho em equipe. Permanece ainda, de certo modo, uma supervisão rígida, mas incomparada, integrada. Em virtude do incentivo à competição entre os operários, cada um tende a tornar, veja como é forte, supervisor do outro. É aquele ambiente, aquele falso ambiente de ai gente, trabalho em equipe, vamos se ajudar, e que tem sempre uma supervisão forte e que nesse mini sistema construído faz que um seja, isso aqui é um pouco de, eu acho que é Foucault, não lembro, velho. Não lembro, é um filósofo que fala um pouco sobre isso, só que no viés da sociedade, não no ambiente de trabalho. Que cada um começa ao ser o supervisor do outro, observar e o pé no saco, né, basicamente. Os trabalhadores também sofrem o desgaste físico e mental, bem como diante do medo de serem descartados, retiradas do mercado por estarem gastas ou mortas, têm de ser constantemente substituídas, no mínimo, por uma quantidade igual de forças novas, né, de trabalho. Suas condições físicas e psicológicas, como a idade ou o desenvolvimento de doenças crônicas, podem se tornar um problema para a permanência no trabalho ou para encontrar um novo emprego, correndo o risco de ficar sem qualquer ocupação. Então, pensa no contexto de uma pessoa que não se colocou numa posição, não conseguiu se colocar numa posição de maior conforto, né? E tá nesses trabalhos que agora mais do que nunca estão cada vez mais sendo ameaçados, né? Não me entendam mal, eu tô só explicando o que tá acontecendo, né, basicamente. Eu amo, desculpa, mas eu amo ir no supermercado e ir só pro caixa automático, sabe? Eu faço minhas coisas, eu não tenho que lidar, porque, tipo, eu já lido com gente o dia inteiro da minha vida, todo. Trabalho com vendas, galera. Trabalho com vendas. Eu amo o fato de pedir minhas compras online. Tem que ir para mercado também, isso é ótimo. Chega aqui, pronto, terminou, acabou. Gente, adoro tecnologia, mas sim, esses trabalhos ficam cada vez mais comprometidos. Aí ele diz, portanto, para o trabalhador, o desgaste pode significar a expulsão do mundo da produção. Afinal, a exploração capitalista, ao exigir um determinado padrão de produtividade, veja essa palavra, produtividade, seleciona os que suportam a sua intensidade, porque a maioria desses trabalhos são trabalhos de resistência, isso é muito forte, descartando aqueles que não
não mais possuem forças para se manterem produzindo dentro das necessidades do sistema. Aí ele diz, nesse processo, a pressão pela capacidade imediata de resposta dos trabalhadores às demandas do mercado, cujas atividades passaram a ser mais controladas e calculadas em frações de segundos, assim como a obsessão dos gestores do capital por eliminar completamente os tempos mortos dos processos de trabalho, tem convertido paulatinamente o ambiente de trabalho em espaço de adoecimento. Isso é muito forte e é muito marcante. Um exemplo que eu posso dar é o seguinte, nesse tipo de trabalho, que geralmente é muito manual, que geralmente é muito de esforço físico, maior ou menor, também são ambientes muito controlados. A gente falou da figura supervisor e das mini figurinhas que supervisionam uns aos outros. É a famosa frase, sempre tem algo para fazer, mesmo que às vezes não tenha nada para fazer. Do jeito que tem que estar constantemente se movimentando, mostrando, procurando coisas, inventando coisas para fazer, porque está sendo observado, porque está sendo constantemente ameaçado, né? Aquela ameaça, tem um monte, é a fila, né? A fila do exército de reserva. Tem um monte que quer. Ao mesmo tempo é muito contraditório, porque a gente quer sair de uma posição que no momento às vezes a gente não consegue sair, só que ao mesmo tempo a gente não quer sair porque a gente não pode sair naquele momento. O adoecimento mental pode se manifestar por diversos sintomas e transtornos, normalmente associados entre si, tendo relação com as diferentes formas de organização do processo produtivo. Por exemplo, a fadiga que o trabalhador sente, tem relação com diferentes dimensões de sua vida cotidiana. Mano, se liga, como deslocamento para o trabalho, as tarefas domésticas que executa, questões relacionadas à moradia, acesso à educação, alimentação, saúde e etc. Subjetividades da vida de cada um. Não é possível analisar esses fatores de forma isolada. Ou seja, vou dar um exemplo meu. Atualmente, eu vou de trem para o trabalho. Só que o trem, ele passa em determinados horários. E eu, basicamente, tenho feito muitos horários no turno de 11 da noite. O que acontece? Que é uns 5 minutos daqui da minha casa. Chego na estação, caminho 10 a 15 minutos, chego no trabalho. Na volta, caminho 10 a 15 minutos, vou pro trem, venho pra casa. Só que eu saio 11 e meu trem, ele sai 11h48. Sabe o que isso representa? 48 minutos que foram pro lixo todos os santos dias que eu tô fazendo esse turno, que tem sido majoritariamente o turno que eu tenho feito, das 2 às 11. E é muito louco, porque quando a gente vê artigo científico ou pessoas falando sobre o impacto do sono, E olha, eu tô começando a cagar, minha vida tá um pouco desregulada, e eu tô começando a dormir mesmo às minhas 8 horas, porque pior vai ser se eu não dormir, porque antes é tipo assim, mais cedo mesmo assim pra ou me exercitar ou estudar, e veja como um monte de coisa tóxica vai pairando pela sociedade, pelos discursos de muitas vezes pessoas que às vezes estão em bolhas, entendeu? O lance da produtividade. É tão tóxico isso que a gente tem isso no trabalho, né, como a gente está discutindo agora, mas que perpassa e vem para nossa vida também. É o ser produtivo constantemente, mesclando entre excessos, basicamente. Ou é tipo, minha vida eu larguei, tô na vida a me levar, ou é tipo, não tenho que ser produtiva e eu tendo um pouco para isso. Necessito muito ter um objetivo, ter sempre um objetivo em mente, uma meta, ter algum propósito. Mas eu não sei viver um dia, deixa a vida me levar, deixa as coisas acontecerem. Tipo, não sei, eu não gosto, não me sinto bem.
E isso faz com que eu recaia mais nesse viés de ser um pouco tóxica, sabe? Ter rotinas tóxicas e me exigir mais do que o corpo às vezes tem para oferecer, principalmente a longo prazo, né? Uma coisa sustentável de verdade. Comecei a só... já tô indo dormir tarde pra caramba. Eu chego, tomo um banho, como. Às vezes eu quero, tipo, viver um pouco, então assisto um pouco de TV. Eu fico, caraca, eu tô realmente na corrida dos ratos, né? Tem um vídeo excelente, eu posso colocar também na descrição. Eu tô com sono, só que a vontade de viver, sabe, de fazer algo legal, é do ser humano. A gente vai falar sobre isso, mano. Esse texto é lindo demais, velho. É um cenário em que a realidade cotidiana concreta solapa quaisquer ilusões e expectativas. Nesse processo, o sujeito interpreta diversidades como sinal e permissão para desistência. Deixa pra lá. E aí começa a deixar a vida levar, né? Basicamente, vai ceifando os sonhos, os desejos, etc. Mas foi tudo friamente calculado. Os triunfos são sentidos como derrotas e as realizações como sinais de insuficiência. Isso pode fazer com que o deprimido desista de fazer seu desejo reconhecido. Isso ocorre de forma circular, a falta de dedicação aos sonhos e leva a decepções que confirmam a insuficiência e impotência, reduzindo a autoestima. Então, quando eu vim para Portugal, eu lembro que estava muito ardente ainda pela nutrição, que é uma coisa que eu acho que eu não abandonei completamente a vontade de seguir na área. Eu abandono, depois volto, abandono, volto, principalmente depois que eu fui para esses empregos, porque são muito exaustivos. Eu comecei a falar e não terminei, mas tipo, o corpo sente muito, sabe? Turnos de até 11 da noite. Sente demais, porque as 8 horas que a gente trabalha num turno de 10 às 7, tidas da mesma forma que de 2 às 11 da noite, mesmo que eu durma às 8 horas, isso é sério? Isso é seríssimo. Então a nutrição, queira ou não, é uma forma de ter uma rotina melhor, sabe? Ter um horário mais digno. E só que a pessoa fica num grau de cansaço e vai começando a se resignar, sabe? Achando que aquilo é a realidade dela. E o que eu gosto e costumo falar pra mim mesma sempre é que eu não sou isso. E quando eu falo não sou isso, não é necessariamente desse trabalho em si. É tipo, eu não sou isso, a condição que eu tô, o lugar que eu tô, a realidade que eu tô vivendo. Eu não sou. Eu estou. Eu estou em condições, eu estou em posições, estou sentindo coisas. Estou. Porque eu sou fluxo. Então, quanto mais a gente adota essa filosofia do estou, mais flexível a gente se torna e mais a gente amplia nosso olhar para que a vida tem mais para oferecer do que aquilo que a gente está naquele momento, entende? Só que esse sistema e a forma da gente vivenciar faz com que a gente pense que, mano, é isso que tem para hoje e é isso que tem para mim, porque a vida é isso mesmo. Eu odeio esse discurso, cara. Outro transtorno mental, aqui ó, tem sido comum a ansiedade, que caracteriza-se por uma preocupação excessiva e global, difícil de controlar e associada a sofrimento ou comprometimento acentuado. Esse transtorno é marcado por um intenso sentimento de angústia, em que a pessoa se vê impotente frente a uma realidade diante da qual se sente oprimido. Ou seja, é como se ela se sentisse um passivo, um narrador observador da própria vida, sabe? Que não consegue fazer nada. E muitas vezes, em algumas fases, a gente meio que não consegue fazer naquele momento, além de observar, pensar e planejar e tentar buscar um plano B, C, D, porque aquilo não pode ser estou, sabe? Mas muitas vezes é assim que a gente sente. Nesse processo, a incerteza quanto às verdadeiras razões do sucesso ou do fracasso engendram uma forma de dívida difusa e da ansiedade flutuante. E eu me sinto assim por vezes. Às vezes resignada, outras vezes, quando eu me sinto ansiosa, porque, é difícil ter uma pessoa que não sinta isso
Pelo menos uma vez por ano. Eu vou jogar assim, bem por alto. Bem por alto. É muito difícil. Às vezes a gente vê uns vídeos no YouTube e a pessoa fala, tipo, quando eu tô me sentindo ansiosa, e eu fico, por que você se sente ansiosa? Você trabalha... Tipo, aí a gente começa a colocar as nossas questões, você trabalha no home office, você trabalha em casa, você trabalha com o YouTube, você... E a gente começa, né, tipo, a fantasiar uma vida que carece de bastidor, né, basicamente. E aí a gente vai, a pessoa tão calma e fica... mano, tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Todo mundo tem as suas questões, porque é o mal da sociedade. Mas, o que eu ia falar é, quando eu me sinto assim, 99,9% das vezes, tá atrelado a trabalho, sucesso relativo ao trabalho e a realização profissional. Eu acho que é um artigo que vale muito a pena ler sem o viés, sabe? Só pela perspectiva de tentar observar as coisas como elas são. A ansiedade pode ser caracterizada como uma carga de energia emocionalmente bloqueada, né? Um sujeito que queria se realizar, mas ainda não. Gera tensões internas e se manifesta por meio de sintomas físicos e emocionais. É o estresse. E aí o outro, por que tá tão estressada? Oh, meu amor, eu vou te dizer porque eu tô tão estressada. É porque eu não tenho um hobby. Eu não tenho tempo nem de pensar o que é que eu gosto de fazer. Faz sentido pra você? Elemento que se relaciona a todos esses sintomas e transtornos é o estresse. Trata-se de uma síndrome que atinge corpo e mente e que expressa o caráter totalitário e totalizante de novas implicações objetivas e subjetivas da produção do capital. Nesse processo, observa-se um conjunto de relações do indivíduo diante de problemas com os quais precisa lidar em seu cotidiano, provocando nervosismo, tristeza, apatia, etc. O acúmulo desses sentimentos pode provocar uma diversidade de reações fisiológicas e psíquicas que podem levar a transtornos ainda mais graves. Então, o estresse é uma doença da sociedade marcada pela forma toyotista de organização do trabalho, etc. Eu cheguei a manifestar, e eu digo que era o estresse mesmo, e a ansiedade e a exaustão, porque leva à exaustão mesmo. Meus dedos aqui estavam vermelhos, sabe? E umas vermelhidões estranhas, tipo umas bolinhas e... não sei, coisas vermelhas. Aí eu já sei, sabe? E muitas vezes eu chego em casa e, tipo, não tenho muitas coisas boas pra oferecer, sabe? Às vezes eu só quero ficar calada pra não ser aquela que chega do trabalho só reclamando, e também acho que isso não é bom nem pra mim mesma. Sempre eu tô num cansaço, num estresse tão grande e tão incontrolado que eu não consigo oferecer uma coisa melhor pra aquela pessoa que eu mais amo e que tá comigo, entende? Então, o quão injusto é, sabe? O dia inteiro passar a sorrir. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. E se eu puder te ajudar, eu ficarei muito feliz. E chega em casa, tipo, quem você quer estar feliz por ajudar, tipo, simplesmente não consegue, entende? Só que o outro, às vezes, não compreende. Tipo, por que então você tá sempre tão cansada? Não, você tá sempre tão estressada, tão não sei o quê. De coisa que você só compreende quando você tá nesse contexto. Quando não tem lugar de fala, velho. Respeitar e tentar acolher o sentimento do outro. Uma das respostas mais comuns ao sofrimento e ao adoecimento é o uso de drogas. Não apenas, e quando eu falo drogas, quando ele foca muito na droga, sabe? Mas pega a visão da palavra droga e substitua por válvulas de escape. Barata, e coloque qualquer tipo de comportamento que te dê algum tipo de prazer, mas a curto prazo, né? Que médio e longo prazo é danoso pra você. Então é mais uma forma de você só retroalimentar esse sistema, porque a pessoa ela tá exausta, ela não tem ânimo, nem acredita mais que a sua vida vai mudar. Começa a se resignar e largar. Chega em casa depois de um dia que a gente tá só existindo e torcendo pra acabar, queremos um pouco de prazer. Televisão. A gente pode falar a própria bebida, a gente pode falar da própria droga,
Mas pode falar de, muitas vezes, uma alimentação super desregulada. A gente pode falar de um espírito super consumista. Cada um de nós tem a sua válvula, mas que válvula é essa, rapaz? A ansiedade não é bom, então eu sempre fico com o pensamento no futuro. Não, o futuro vai ser melhor, o futuro vai ser melhor. O futuro vai ser melhor. Enfim. Mas também, não só como uma saída individual, mas também como uma recomendação de profissionais da área médica. O problema do abuso de drogas não é algo recente. Todas as ilusões e tentações se juntam para induzir o trabalhador ao alcoolismo. Alcoolismo substitua por esses comportamentos gerais que eu falei. A aguardente é para eles a única fonte de prazer e tudo concorre para que a tenham à mão. Então substitua por meu notebook, vou fazer compras, vou scrollar. Pronto, o próprio scroll pode ser sua droga. O trabalhador retorna a casa fadigado e exausto contra uma habitação sem nenhuma comodidade. Mano, isso é muito real. A gente não tem tempo pra arrumar casa. Aí vem você só porque é uma mulher, sociedade, muitas vezes da própria família. Ai, como assim? Como assim não arruma sua casa? Guys, eu não tenho tempo. Se o pouco tempo que eu tenho vou arrumar minha casa, eu vou dormir. Ah, dane-se, eu vou dormir. Eu vou dormir. Quando der, faz. Quando não der, minha saúde mental, porque eu já tô estressada dormindo. Imagina se eu não durmo, Deus me livre. A gente passa o dia limpando a loja das outras, né? E beleza, a culpa não é do empregador. Eu queria dizer que a gente passa o dia limpando uma loja e quando chega na nossa casa a gente não tem tempo e energia e nem vontade de fazer isso pelo nosso próprio lar, sabe? E é muito real. Sem comodidade, úmida, desagradável e suja. Tem a urgente necessidade de distrair-se. Precisa de qualquer coisa que faça seu trabalho valer a pena. Que torne suportável a perspectiva do amargo dia seguinte. Mano, muito real, muito real. Quando eu chego em casa, mais de meia-noite, depois desse turno, e aí eu penso, cara, eu vou comer, vou tomar banho e vou dormir. Tipo, cara, eu não quero dormir, eu não quero que acabe, porque amanhã vai ser de novo. Eu ligo a TV, aí vejo agora que eu tenho gostado muito vídeos de casa. Eu tenho um canal que eu gosto muito, então traz umas pessoas com uma casa diferentona, sabe? Eu sou toda minimalista, mas apartamento casa, que é muito a cara da pessoa, e você vê a personalidade embustida na parada, e você, nossa, mano, que legal, e olha pra minha casa e fico... Cara, eu sou tão morna assim, eu sou tão bagunçada. É um pouco de prazer, principalmente quando pensa no amargo dia seguinte. Aí ele fala: fica acabrunhado, insatisfeito, sente-se mal, é levado à hipocondria. Esse estado de ânimo se deve principalmente às suas más condições de saúde, má alimentação e é exacerbado até o intolerável pela certeza de sua existência, pela absoluta dependência do acaso e possui incapacidade de pessoalmente fazer algo para dar alguma segurança à sua vida. Seu corpo enfraquecido pela atmosfera insalubre e pela má alimentação requer imperiosamente um estímulo externo. A necessidade de companhia só pode ser satisfeita numa taberna, porque não há nenhum outro para encontrar os amigos. Eles falam também sobre essas drogas legalizadas, não só legalizadas, mas também passadas pelos próprios profissionais. Eu não sei se esse vídeo tá todo o tempo inteiro, mas se tá, paciência, vai ter que lidar, porque foi um vídeo muito bom. Que são os antidepressivos, os ansiolíticos, quanto de gente que eu já conheci que toma essa parada. Eu só fico tipo, guys, uma vez só tapar o sol com a peneira, você não tá resolvendo a raiz, não tá resolvendo a causa. Meu namorado, ele me chama de... Lembrei, negacionista. Não é ser negacionista. Não é ser negacionista. É que, antes de tudo, a gente tem que escutar nosso corpo e ver o que ele tá falando com a gente. E não começar a se medicar pra se sentir bem, porque eu quero estar bem. Não, gente, não existe, não faz sentido pra mim. Entendeu? Então, tipo, caraca, tô me sentindo assim de novo. E recorrentemente a gente tá se sentindo. O que desencadeia e o que eu posso fazer pra me ajudar de uma forma mais normal, sabe? Mais natural. Eu sei que quando eu tô ansiosa, não adianta eu pegar esse artigo, ó. Eu não tô no momento, graças a Deus.
Não adianta eu pegar um artigo desse pra ler e tentar discutir, debater, que legal. Não dá, porque pra mim tem que ser trabalho físico, sabe? Tem que ser empacado. Às vezes eu tô tão assim ansiosa que até eu agradeço de ir pra esse trabalho, porque pelo menos me distrai tanto a mente, eu faço coisas que eu saio de lá menos ansiosa, que na realidade é uma fuga da minha própria realidade, mas tudo bem. Então, é escutar. Se não você está só se medicando, colocando coisas que vão te fazer mal no futuro e que você nem sequer está resolvendo. Portanto, essas pessoas que sofrem com ansiedade, depressão e outros transtornos, na busca por ajuda profissional, são jogadas para outra doença e da dependência química de substâncias que alteram seu comportamento. Isso tem uma dupla causa no capitalismo, que, primeiro, leva as pessoas ao adoecimento e depois apresenta as drogas, caralho, que isso é muito forte, como uma resposta positiva, criando assim uma dependência. Esse final que é massa. Diante das pressões da sociedade capitalista, gente, mais uma vez, não me entendo como anticapitalista, tô falando do sistema. E o sistema que a gente vive é o sistema capitalista. A gente fala muito, o sistema o quê? Qual é o sistema que a gente vive? É esse assim que funciona, entende? O que eu quero Adriana, o que eu quero é sair dessa posição e ir pra essa posição. Tá de boa. Mano, é cada um meio que por si, sabe, nessa sociedade. Só pra ver esse tema, eu quero estar numa posição de conforto, sabe? Numa posição, não nessa daqui, que a gente tá discutindo nesse momento. Os trabalhadores são arrastados a alcançar a qualquer custo a produtividade exigida e almejar a felicidade fetichizada, pagando com isso alto preço desenvolver todo o tipo de doença. Contudo, um primeiro obstáculo para que se possa caminhar no sentido dessa solução passa justamente pelo fato de que uma das consequências do adoecimento físico e mental das pessoas é o abandono. Mano, isso é muito forte, velho. Uma das consequências do adoecimento físico e mental é o abandono de quaisquer perspectivas de futuro, optando não por saídas complexas de longo prazo, mas por soluções mais imediatas, e aqui a gente falou de droga, saídas individuais. Não se trata de um erro procurar formas de amenizar os sofrimentos provocados pela sociedade. O ponto é que quem é que quer, ser bem sincera, quem é que quer um espírito de coletivo? Não nesse sistema, não é assim que funciona, guys. É um sistema muito bem construído para que o ser humano ele esteja ali e ele não pare de correr atrás do próprio rabo. Então, quando a gente fala de datas que incitam ao consumismo, ao consumo e para uma pessoa, e que a maioria das pessoas dentro da sociedade que são instigadas, né? A gente é bombardeado. Você não pode ver um vídeo de filosofia sem você ser bombardeado com os 300 anúncios, se você não quiser pagar, né? Para ser o premium. Então, é o tempo inteiro massacrado. Assim, eu boto no mudo, eu saio pra pegar uma água. Mas nem sempre dá, porque a cada segundo é 3, 4 anúncios. Então, é assim que a sociedade é. Então, é muito fácil você se enrolar nesse emaranhado. E isso tem pessoas que têm questões ainda mais profundas e até endividamento, sabe? Como é que uma pessoa consumista endividada num trabalho de merda que pode ser descartada a qualquer momento e que encontra na sua válvula comprar mais e etc. Como é que ela sai e que já nem pensa mais sobre perspectivas de futuro e que vai viver na vida legal, como é que essa pessoa sai dessa condição para uma outra posição, sabe? Um sistema criado de uma forma muito inteligente para que você, ele depende, o sistema depende de você, mas ele não demonstra isso. E você também, e ele faz aqui tudo de uma forma que você nem pensa acerca né, sobre isso. Então, você cai no jogo de que você, na verdade, é dependente dele. E, na realidade, um depende do outro, um é codependente do outro, e o sistema vai se alimentando e se retroalimentando
e vai se perpetuando, sabe? É um assunto super complexo, é um assunto que jamais poderei esgotar. E sobre como a realização social, a realização da pessoa e o sucesso está muito presa ao nosso viés profissional, porque é uma sociedade que precisa ser produtiva, de indivíduos que precisam entregar algo para a sociedade e etc. Você não serve para isso, basicamente você está fadado a uma vida miserável, né? Um indivíduo sem valor para a sociedade. E, cara, a gente pode não falar isso diretamente com essas palavras, verbalizar, mas é assim que uma pessoa é vista na sociedade. Imagina uma pessoa que nasce numa condição de que não consegue trabalhar, por quaisquer que sejam as razões, questões de saúde, por exemplo. Como é que essa pessoa é vista na sociedade? Muitas vezes como um fardo, porque a gente é muito tomado, levado para o produtivo, que isso arraiga, como eu já falei, na nossa própria vida, e quando a gente não produz, a gente se sente um inválido, a gente sente que está faltando algo, quando tem uma lacuna no nosso dia, meu Deus, como é que eu posso ocupar? Uma hora no texto ele fala que uma vida feliz e bem-sucedida é uma vida com muitos acontecimentos, com dinamicidades, nem que seja preciso tragédias e coisas acontecendo, e é aquilo, você não pensa, você faz, você tá o tempo inteiro e a vida vai correndo, sabe? É um texto pra pensar um pouco, refletir sobre a vida, né? Se a gente tá satisfeito sobre como a gente tem ocupado o nosso tempo livre, e é mais uma vez instigar você a pensar o que eu tenho feito no meu tempo livre. É isso aí, se você gostou desse vídeo, se você gosta, espero que você ame, porque eu amo isso aqui, eu faço e já fazia pra mim mesma, sabe? De graça. Eu lembro quando eu tinha mais tempo, eu era lendo livros e textos de filosofia e pensando, discutindo e pá, escrevendo, eu adoro. E então decidi fazer isso aqui. Espero que tenha uma boa aceitação. E é isso, tenho que ir trabalhar. Tá bom, guys? Um beijão e tchau!